Em 2019, os colaboradores da CS Ferramentas reuniram-se para um café da manhã e uma conversa para apoiar o Dia da Liberdade de Pensamento. Nesse encontro, destacamos o tema da liberdade religiosa após considerarmos o aumento dos casos de intolerância religiosa no Brasil, em contraste com o nosso ambiente corporativo, que era representado por mais de 20 religiões e filosofias diferentes. Com o propósito de mostrar que é possível conviver com essa diversidade, postamos em nossas redes sociais uma foto desse encontro. Em 2020 pensamos em como apoiar mais uma vez essa data. Nos perguntamos: o que fazer? Consideramos a possibilidade de estarmos vivendo uma espécie de espiral do silêncio em nossa empresa. E pensamos: nosso ambiente corporativo de respeito à diversidade de pensamento era real? A falta de atritos e conflitos de ideias seria por falta da liberdade de pensamento? Então criamos o projeto Qual a Sua Cosmovisão? Eu gostaria de conhecer. A proposta do projeto é o de incentivar o diálogo entre os colaboradores sobre questões referentes à origem e propósito da vida. Na primeira fase do projeto, os colaboradores convidam uns aos outros, em duplas, para compartilharem suas cosmovisões. Uma oportunidade de mão dupla, os colaboradores podendo se expressar, sabendo que não serão julgados. Ao mesmo tempo, podendo ouvir sem julgar, não precisando concordar ou apoiar, apenas ouvir. Eu aceitei participar desse projeto da Cosmovisão para deixar bem claro que pontos de vistas religiosos, políticos, futebol, isso não deve interferir entre as pessoas, pois aqui nós temos exemplos muito bons aqui dentro da empresa. Eu já trabalho com o Paulo há quase 7 anos já, e nesses quase 7 anos de trabalho sempre foi um relacionamento de muito respeito e muita amizade. Gosto muito do Paulo e trabalhar com ele, tenho aprendido bastante com ele. Nós temos assim, uma amizade já de 6 anos, com muito respeito, muita educação com o outro. E nessas conversas que nós tivemos, inclusive nesse projeto da Cosmovisão, teve algo que foi interessante, porque nós tínhamos algumas divergências de opiniões, mas conversando sobre a cosmovisão de cada um, né? E descobrimos que, quanto ao ponto de vista religioso, o nosso é bem diferente um do outro. Eu acredito em coisas e ele acredita em outras. São pontos de vista, como eu disse, bem diferentes. Eu percebi que eu tenho diferenças assim bem interessantes com ele, inclusive política, religião e futebol nós temos diferenças, mas o que foi interessante? Ao contrário, ao invés de atrapalhar, isso ajuda bastante, que isso mostra o respeito que nós temos um com o outro e respeito às diferenças, respeito àquilo que a gente acha que poderia atrapalhar por muitas pessoas, com a gente não. Mesmo essas diferenças nos fortaleceu. Fortaleceu nossa amizade, nós continuamos muito amigos e eu continuo admirando ele como pai, como avô, como colaborador, como cidadão, como filho também. E foi interessante porque essas diferenças assim mesmo nos fortaleceram. É uma amizade boa que nós temos, uma amizade sólida, de respeito, como eu disse, de muita confiança, mesmo tendo pontos de vista diferentes. Então eu acredito que diferenças religiosas não devem atrapalhar as pessoas. Que essas diferenças só causam um distanciamento quando isso já está dentro de mim, quando a ideia, o propósito é estar próximo, é ajudar, contribuir, essas diferenças não são problemas. Se existir respeito, elas conseguem viver em união, seja onde for, na rua, no trabalho, em casa e principalmente aqui na nossa empresa, isso acontece bastante, tá? O formato do projeto foi elaborado para a possibilidade de continuidade desses diálogos após os encontros. E propomos essa oportunidade aos colaboradores. Propomos também aos colaboradores que considerassem tudo o que ouviram e usassem sua liberdade de pensamento para considerarem suas próprias cosmovisões. Nós da CS Ferramentas acreditamos que a liberdade de pensamento é uma ferramenta prática para a vida.
Aproveitando, qual a sua cosmovisão?